Agora da Marina Grilli, que vai apresentar o trabalho A Linguagem Neutra de Gênero como recurso de resistência à colonialidade linguística. A Marina é doutoranda em Educação e mestre em Letras pela USP, com graduação em Letras e Pedagogia. Trabalha com Educação Linguística há 15 anos e desenvolve pesquisa na área há 8, com diversos artigos científicos publicados. Dedica-se principalmente à temática da decolonialidade na educação linguística brasileira. Fica à vontade, Marina. Obrigada, Ju. Boa tarde, pessoal. Vamos lá, então, deixa eu compartilhar aqui os slides. E aí vocês me avisam quando aparecer, porque eu não vejo mais vocês. Só dando continuidade aqui um pouquinho, né, à minha apresentação e falando um pouco como eu tive a ideia de fazer esta apresentação sobre linguagem neutra. Linguagem neutra é um tema que está suscitando várias polêmicas aí hoje em dia, né? Eu sou mulher cis, bi ou pansexual, tanto faz para mim, e atualmente como o Ju já disse, eu sou doutoranda em Educação na USP, trabalho mais especificamente com Educação Linguística. Eu sempre trabalhei como professora de língua, de inglês e de alemão, e nos últimos anos, desde o fim do mestrado, começou a me chamar mais atenção a questão social envolvida no ensino de línguas adicionais no Brasil, que geralmente são chamadas de línguas estrangeiras, né? E aí, por isso, eu entrei no doutorado em Educação e eu estou buscando investigar iniciativas de resistência decolonial no ensino de línguas no Brasil, mais especificamente em São Paulo. E aí eu fui me aproximando de toda essa questão da decolonialidade, da colonialidade e da decolonialidade, né? E das camadas da colonialidade que estão presentes na nossa sociedade e mesmo na mentalidade do povo brasileiro. E eu fico feliz em finalmente ter uma oportunidade de unir essa pesquisa teórica com esse forte viés sociopolítico, com a minha experiência enquanto mulher brasileira LGBT. Então, eu quero falar sobre a linguagem neutra de gênero, né, como resistência à colonialidade linguística. Tá aparecendo os slides? Tá, sim. Beleza. Vou deixar grandão, então. Bom, eu dividi a apresentação mais ou menos assim, né? Primeiro a gente fala sobre o que é colonialidade, depois sobre identidade e língua. Aí a gente fala um pouco sobre o português brasileiro, assim mesmo, com ponto de interrogação. E, por fim, sobre o gênero na língua. Então, colonialidade, o que é colonialidade, né? Eu coloquei como subtítulo a ideologia das elites. Basicamente, quando terminou a colonização com a independência dos países colonizados, por exemplo, o Brasil, não terminou o processo colonial em si, né? A colonialidade que se chama, que é o que permaneceu. Ainda vivemos sob a colonialidade. Os países que foram colonializados, por exemplo, o Brasil, ainda não desfrutam de uma igualdade de prestígio perante todo o mundo, tanto quanto os países hegemônicos, né? Países hegemônicos a gente sabe quais são, alguns países europeus lá e os Estados Unidos. Então, a colonialidade segue presente na nossa sociedade, veremos como. Né, hoje em dia, qual que é a situação do Brasil? O Brasil passou por períodos de maior e de menor dependência econômica e epistemológica dos países hegemônicos, né? Epistemológica é uma palavra ótima, uma dessas palavras que é super difícil de as pessoas saberem o que significa, mas na verdade é simples. Tem a ver com a produção de conhecimento, com aquilo que é conhecimento. Então, o Brasil passou por períodos de dependência econômica e de dependência do saber, né, de dependência do que é considerado conhecimento válido dos países hegemônicos. Períodos de menor dependência não foram tantos assim, foram mais os períodos em que houve maior fomento às universidades públicas, houve maior fomento por meio de programas como Ciências Sem Fronteiras, a pesquisa científica, maior quantidade de bolsas, refletindo maior investimento nas pesquisas científicas, né? Esses foram os períodos que a gente pode considerar como menor dependência dos países hegemônicos. Mas, enfim, a democracia no Brasil é um bebê, né? Então, é bem recente mesmo
Em geral, passamos por grande dependência econômica e epistemológica dos países hegemônicos ou países centrais, né, do capitalismo. Vivemos, portanto, num sistema de capitalismo dependente, com indústria subdesenvolvida, uma economia atrasada, e que, se houve um breve florescimento aí há algum tempo, hoje isso meio que já acabou, não é? Os cortes na ciência têm se intensificado e cada vez mais o Brasil é um país que apenas exporta matéria-prima. A ideologia conservadora tem ganhado força nesse cenário, vem ganhando força nesse cenário, sobretudo desde o golpe sofrido pela presidenta Dilma Rousseff em 2016, e a população indígena e negra vem sendo marginalizada, né, desde sempre, mas o genocídio fica aí talvez cada vez mais escancarado, cada vez mais institucionalizado mesmo, não é? Esta é a situação do Brasil. Vamos passar para o nosso segundo tópico, então, que logo as coisas vão se amarrando. Quando a gente vai falar de identidade e língua, a gente está falando de invenções, na verdade. Por que invenções? Então, primeiro falar de identidade. Desde Freud, depois Lacan, está se falando, né, dentro da psicologia, que o sujeito se constitui através da linguagem. A Butler também coloca que a identidade não é só determinada por regras externas, mas ela também é um processo de repetição, um processo regulado de repetição, ou de adaptação repetida a categorias. Então, quanto mais você repete as categorias, né, o comportamento esperado para cada categoria, mais você se torna aquilo. Isso é identidade, é assim que se constitui a identidade, e também por meio da linguagem. Então, é um processo completo. Na mentalidade colonial, não existe uma alteridade, que é a constituição do sujeito em relação a outros sujeitos, né? A gente se constitui a partir da nossa relação, das nossas relações com outras pessoas em sociedade. Essa é uma ideia. Na mentalidade colonial não existe isso, porque não existem outros sujeitos, só o europeu, só o homem cis, branco, da família tradicional brasileira, né, cristã, é o sujeito de verdade. Então, a identidade a ser constituída é essa. Não tem outras identidades em igualdade de condições para que haja essa alteridade, esse convívio com uma diversidade. Existe o sujeito, que é este homem, representado até por aquele desenho do Leonardo da Vinci, né, do homem vitruviano, que é um homem branco, um homem cis, um homem com um corpo bem definido. Não há espaço para corpos dissidentes de nenhuma forma, seja em questão de gênero, seja deficiências, outras raças, enfim. Aquele é o sujeito. O resto são apenas objetos a serem analisados pelo europeu, pelo homem branco cristão europeu, analisados e julgados, né, enquanto marginais, enquanto inferiores mesmo. Tem sido assim desde sempre. Isso em relação à identidade. E aí, se a gente fala em língua também é invenção. As línguas foram inventadas para estabelecer uma conexão entre o sujeito, a nação e o território. Então, não era bem assim antes da modernidade europeia, antes dos grandes movimentos de colonização. Existiam grupos populacionais, grupos étnicos, territórios, não necessariamente divididos dessa forma. Cada um é um estado ou um país, e lá se fala determinada língua, e o sujeito que vive lá é de tal forma, pertence a tal cultura, tem tais características. Não precisava ser assim, né? Outra questão que a gente vê aí que faz parte das invenções da língua é que a apreensão da norma linguística se torna uma conquista pessoal. Então, por exemplo, se a gente fala da nossa língua brasileira, né, que é o próximo tema, já introduzindo, apropriar-se de uma norma linguística que é a desejada, que é o famoso falar direito, escrever direito, acaba se tornando uma conquista pessoal. É assim que a gente está inventando a língua e a identidade por meio dela,
né? A pessoa se torna outra coisa, ela sente que está se aproximando da elite. Os falares marginalizados, falares de favela, de populações com baixo acesso à educação formal e de populações de imigrantes variados, ficam de fora, não se aproximam da elite. Se aproxima da elite quem fala um determinado português brasileiro, bem específico, né? Isso tudo é invenção da língua, porque essa norma, de alguma forma, ela foi inventada também, não é? A gente já volta nesse assunto. A autoridade da norma linguística, então, não é só uma imposição externa, né? Não é só o outro que está determinando como devemos nos portar linguisticamente. Ela é vivenciada como algo que parte de dentro, por isso que tem a ver com a identidade. Nesse sentimento de se aproximar da elite, que coloca a apreensão da norma padrão como conquista pessoal, já temos aí uma questão identitária, uma questão individual mesmo. É por isso que não dá para separar identidade e língua, né? Ou seja, a mudança linguística que não é proposta pela elite, a mudança linguística que a gente vai ter que apreender sem que ela venha de cima, sem que ela confira status para quem consegue se apropriar dela, já não parece atraente, né? O que a gente quer é fazer parte da elite, o que a gente quer é falar o português correto. Outras mudanças linguísticas que vão acontecendo, é claro que eu estou falando de linguagem neutra, mas a gente nem precisa ir tão longe. Gírias variadas, gírias variadas, né? Falares suburbanos variados, não são mudanças desejadas. São raros os grupos de pessoas da sociedade que ouvem gírias novas, por exemplo, numa letra de funk, falam, nossa, eu preciso aprender a falar assim, eu vou treinar para aprender a falar assim. Não é atraente. Atraente é a mudança proposta pela elite. E aí, se a gente continua falando de português brasileiro, assim mesmo com ponto de interrogação, é claro que as regras são definidas pela elite. Uma questão importante de trazer aqui é o conceito de fascismo social. Fascismo social é definido pelo Boaventura de Souza Santos como um regime social de relações de poder extremamente desiguais. Temos no Brasil, não temos? Sim, super temos. E é um regime que concede à parte mais forte poder de veto sobre a vida e sobre o modo de vida da parte mais fraca, né? Soa bastante familiar para a gente, principalmente se a gente se aprofunda nas 3 formas de fascismo social que o autor diferencia. Então, temos o fascismo do apartheid social, que divide as zonas urbanas entre selvagens e civilizadas, né? Não precisa nem ter muita imaginação para a gente enxergar isso na nossa realidade brasileira. É asfalto e favela. É o civilizado e é o selvagem. O comportamento das polícias militares, por exemplo, deixa extremamente claro como um é tratado como civilizado, como ser humano, e o outro é subhumano, né? É menos que isso. Outra forma é o fascismo contratual, que é parte do projeto neoliberal. Sim, neoliberal não é para ser utilizado jamais como algo positivo, né? Projeto de transformar o contrato de trabalho num contrato como qualquer outro de direito civil. Então, temos aí mais exemplos do que gostaríamos de ter, de como é isso que tem acontecido, que o contrato de trabalho já é um contrato que pode terminar a qualquer momento e a pessoa não vai ter direitos, né? Direitos humanos, é coisa de pessoal que é mamata, enfim. Hoje, o contrato de trabalho é praticamente um contrato como qualquer outro, porque a CLT não podemos dizer que está extinta, mas também não podemos dizer que não está, né? E temos o fascismo territorial, quando grupos privilegiados dentro de uma sociedade tomam o controle de onde elas atuam do Estado. O controle deixa de ser do Estado e passa a ser desses grupos privilegiados. É claro que temos aí as milícias, mas eu vejo que hoje tem ficado até mais grave a situação do Brasil, não é? Porque não só existem milícias tomando do Estado o controle de seu território, mas sim as milícias ascenderam a cargos altos no próprio Estado, não é?
Então, tem ficado bem grave a nossa situação de fascismo territorial, assim como as outras duas. O Brasil faz bingo nessa cartela do fascismo social com muita facilidade. Portanto, se a gente, né, traz tudo isso para a nossa reflexão sobre língua, a norma linguística que não vem da elite adquire o caráter de selvagem. Né? A norma linguística é aquilo que vem da elite. Qualquer outra tentativa, como a gente já disse no slide anterior, qualquer outra tentativa de propor mudanças linguísticas é vista como selvagem. Não é o civilizado, é o selvagem. Né? A questão linguística se enquadra perfeitamente na questão do fascismo, do apartheid social que vivemos no Brasil. E aí, se a gente dá continuidade a essa reflexão, a gente percebe que endossar a nomenclatura português já é um enorme vestígio de colonialidade linguística. Por que a gente fala português? Quantas foram as línguas que participaram da composição da língua que falamos hoje? E o nome que ficou é português, não é? A gente percebe claramente que não fala o mesmo idioma exato das pessoas de Portugal e elas percebem também. Por que dizemos que falamos português? Porque é derivado, porque é próximo? Sim, as línguas latinas têm todas uma grande proximidade também. Não sei se esse fosse o critério que diferiria o português do espanhol. Mas aí são línguas europeias, né? Essas têm status de língua mesmo. Essas têm status de sujeito civilizado em oposição à periferia, marginalizada, selvagem e subhumana, que no caso somos nós, brasileiros. E estamos aí endossando a nomenclatura português para a nossa língua, em vez de criar um outro nome, por exemplo, brasileiro, né? Estamos insistindo na disseminação da norma culta, muito entre aspas, no currículo escolar. Como se... O que é isso, norma culta? Culta vem de cultura. É como se as massas, o povão, fosse desprovido de cultura. Culto é aquilo que vem da elite, portanto, que é quem define as normas e quem define o currículo escolar, né, no Brasil. Culto é o que vem, portanto, da Europa. É a língua portuguesa da Europa. O brasileiro que se afaste demais disso, dos manuais de gramática normativa, não é cultura, não é civilização, não é humano, né? E a gente também se volta reacionariamente a qualquer proposta de adequação da língua às necessidades, às particularidades do povo. É aí que já estamos nos aproximando da questão da linguagem neutra, né? Por que reagir com tamanha desaprovação a uma proposta, a qualquer proposta, de adequação da língua às necessidades do povo? A norma culta deve ser seguida acima de tudo, a norma culta que nem do nosso país veio, que já ficou distante, que, enfim. Mas ainda não conseguimos olhar para a nossa situação, para o nosso contexto sociopolítico, cultural, econômico, e adequar a nossa língua ao nosso povo. Não. Quem se apropria da norma culta, da norma correta e superior, sim, tem a sensação de estar se aproximando da elite, né, de estar se aproximando do europeu mesmo. O resto é resto, fica na zona marginalizada e ninguém se importa, não é? Não é assim que tem sido? Então, o problema não é só usar a língua às margens da norma, né? Usar a língua não normatizada. O que tem suscitado essas reações terríveis a propostas como, por exemplo, a linguagem neutra, é que estamos tentando contestar a norma. Então, não é só não seguir a norma, é derrubar a norma. Inclusive, propondo alternativas à norma, por exemplo, de modo organizado. Ainda não é suficiente. Não é a falta de organização, a falta de, enfim, elaborar uma gramática e publicar artigos científicos. Não é isso que incomoda, porque temos, né? Existem iniciativas nesse sentido em relação à linguagem neutra. O que incomoda é que venha do povo,
O que incomoda é que esteja sendo contestada a norma elitista, a norma que reflete os valores europeus, colonizadores. É isso que incomoda. E aí, o que a gente percebe sobre gênero na língua? Existem malabarismos teóricos. Porque, assim, no latim, existem os gêneros feminino, masculino e neutro, né? Existem os gêneros masculino e neutro como separados. Coloquei um exemplo de palavra aí que seria todo. Tem totus, tota e totum, sendo masculino, feminino e neutro. No português atual, ou na língua que falamos, né, no português brasileiro atual também, a gente acabou ficando só com o gênero e o feminino, só com o gênero neutro e o feminino, sem marca de masculino. Então, o que temos, na verdade, não é masculino e feminino na língua, é neutro e feminino, porque decaiu o sufixo, enfim, malabarismos teóricos meio que definitivamente não são o meu interesse explorar aqui. Por quê? Porque pouco importa para o povo que hoje fala o português brasileiro, a língua brasileira, latim, gente, que latim? O povo brasileiro não entende de latim. A gente pode questionar se não deveria ser mais ampliado o currículo de línguas na escola, se não seria útil ter aulas de latim para compreender demais línguas latinas, se a gente deveria estar ensinando obrigatoriamente só o inglês, porque é voltado para o mercado, e não outras. Tudo isso são discussões válidas, mas o fato hoje, a realidade material que temos, é que o povo brasileiro não entende de latim. Mas sabe o que o povo entende? De papéis de gênero. O povo sabe qual é o papel dos homens, qual é o papel das mulheres na sociedade, não sabe? O fato da língua brasileira que falamos hoje, em pegar o gênero masculino como genérico, mas não é masculino, é gênero neutro. Enfim, este gênero, sendo o genérico, revela muito sobre o papel atribuído aos homens e, consequentemente, às mulheres. Experimentem chegar num grupo constituído majoritariamente por homens cis e falar no genérico feminino. Não será genérico, será interpretado como feminino. Mas o masculino, sim, é genérico. Isso diz bastante, não é? Sobre qual é o ser humano padrão e qual é o ser humano secundário. Porque temos, por exemplo, provérbios e dizeres populares do tipo: Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e a mulher veio da costela, não é? Não precisa nem dizer mais nada. Ou, o cão é o melhor amigo do homem. Mas não é o homem, né? É o ser humano. Cuidado, homens trabalhando. Mas não é que são só homens também, né? Pode ter mulher. Sim, só que o genérico é o homem. Na própria religião, né, no cristianismo, que é a religião imposta também pelo colonizador europeu, a mulher é derivada do homem. Em todas essas frases é o homem, o homem, o homem. Então, se a gente falou lá no começo que as escolhas linguísticas produzem categorias de identidade, que papel tem as mulheres? Né? Isso falando de mulheres. Felizmente tem crescido bastante a discussão sobre gêneros não binários. Então temos pessoas agênero, bigênero, pangênero, gênero fluido, entre outros. No meu tempo não tinha essas coisas. Tinha sim, sempre existiram. E se hoje estão ganhando visibilidade, que bom, não é? Porque sempre existiram. Só que o gênero é um construto social da espécie humana. O gênero não tem a ver com o sistema reprodutor ou os órgãos genitais. Não existe gênero dos animais, né, por exemplo. É por isso que já cai por terra o argumento de quem não compreende gêneros não binários e, não compreendendo, se coloca contra, porque não, ou tem um tipo de sistema reprodutor ou tem outro. Nem verdade isso é, né? As pessoas intersexo no mundo são tantas quanto as pessoas ruivas, é muita gente. Mas temos dados como de que o Brasil é o país que mais mata no mundo travestis e mulheres trans. Então, existe uma enorme incompreensão que leva a um conservadorismo, uma reação violenta em relação aos gêneros não binários.
Temos a questão das mulheres, né? As mulheres também, frequentemente vítimas de violências de gênero e tendo que se adequar ao genérico masculino. E aí, quem vem falar contra a linguagem neutra argumenta com base no latim. A pessoa consegue dedicar seu tempo a buscar raízes latinas e sufixos latinos para as palavras, diante dessa realidade material vivida pelas mulheres e pelas pessoas não binárias, né? Não é possível que isso seja feito de boa vontade, sem má fé. Não dá para engolir, gente, não dá não. Então, por onde começar a usar o gênero neutro, né? Porque até aqui, quem ainda está com alguma dificuldade pode até concordar com a argumentação, mas, não dá, não sei, não conheço, enfim. Vamos ver algumas pequenas dicas, algumas curtas dicas também para eu já ir encaminhando para a finalização. Podemos falar em generalizações, mudar a concordância, mudar pronomes. Então, generalização, por exemplo, em vez de falar os alunos, estudantes, em vez de falar os brasileiros, o povo brasileiro, né, como eu tentei fazer aqui o tempo todo. Concordância, principalmente por escrito. Não escrevam X no final da palavra, e sim com E, porque o E é pronunciável. Existe bastante o argumento de que o X não é lido por softwares que leem as palavras para pessoas cegas, mas de maneira nenhuma desconsiderando as necessidades das pessoas com deficiência, né? Mas assim, não é só por isso, sabe, gente? Não é só por isso. Assim como a linguagem neutra não está aí só para atender às necessidades dos gêneros não binários, é também pelas mulheres, é também por todo mundo, né? Usar o E no final da palavra, a palavra se torna fácil de pronunciar, a gente vai acostumando com essa nova forma de falar, que não seja marcada por gênero, pelo gênero masculino, né? É por todo mundo, não é assim, porque uma pequena população, um pequeno grupo dentro desse grupo maior não se adequa que, tá bom, temos que nos conformar às necessidades da minoria. Não é por todos, certo? E tem pronomes como ile, elo, ilo, el, né, que são sugeridos já para substituir os pronomes do tipo ele ou ela, geralmente ele, né, que é o genérico utilizado, em situações em que a gente não sabe o gênero da pessoa, tá? Novamente, não só quando a pessoa é não binária, não só. Se a gente fala em estudantes, existem 2 estudantes. E aí? Quando vai falar de cada um deles, já estamos usando o genérico masculino, né? Será que não dá para a gente tentar usar pronomes neutros, parando de presumir que, as pessoas desconhecidas, quaisquer das quais estamos falando, são homens, e 2, que mesmo não sendo homens, elas vão ter que se submeter a estarem inclusas nesses pronomes masculinos? Não queremos mais ficar sob as palavras do masculino. Mulheres e pessoas não binárias não são, digamos, ramificações, né, costelas do homem, certo? Somos nós que temos aí, para o nosso interesse, somos nós que temos o interesse maior em defender o uso de uma linguagem neutra de gênero. Pode não ser de hoje para amanhã, mas o esforço de cada pessoa, de cada uma das pessoinhas que está aí na tela, é que vai fazer alguma diferença. Marina, e para finalizar... Oi, pode falar. Se você puder ir para o final, que a gente estourou o tempo aqui. Puxa, beleza, pode deixar. Esse é o último mesmo. Uma citação do Marcos Banho, que é um grande pesquisador do português brasileiro. Ele diz o seguinte: para muita gente, as propostas de linguagem inclusiva são aberrações, irracionalidades, inutilidades, etc. Mas quando um professor de português branco, famoso na mídia, diz que o certo é alugam-se salas e não aluga-se salas, todo mundo se prostra e corre para obedecer. Não é? O que incomoda é o que vem do povo, é a nova norma sendo proposta pelo povo. E talvez estejamos aí para incomodar mesmo. Ok? Estou aberta a perguntas, esses são os meus contatos nas redes sociais. Muito obrigada, fora Bolsonaro genocida. Muito bom, fora Bolsonaro. Parabéns, Marina, ótimo